Olá, iluminados! 10 histórias interessantes irão te envolver nesse vídeo. Se inscreva no canal, dê likes, comente se gostou. O primeiro vídeo é O Despertar da Consciência, mas antes, vamos ver e ouvir as cantoras abençoar suas vidas, suas casas e suas famílias, com vocês. Irmãs Urias. Oh, sopra em minha vida, oh, sopra em minha vida, oh, sopra em minha vida, Espírito Santo, oh, sopra em minha vida, oh, sopra em minha vida, oh, sopra em minha vida, Espírito Santo de Deus, Santo Espírito, usa-me. Santo Espírito, usa-me. Oh, sopra em minha vida, oh, sopra em minha vida, oh, sopra em minha vida, Espírito Santo, oh, sopra em minha vida, oh, sopra em minha vida, oh, sopra em minha vida, Espírito Santo. Então vamos para o vídeo? Havia um cientista brilhante chamado Dr. Jonathan Hughes, conhecido por suas contribuições revolucionárias no campo da inteligência artificial. Por anos, ele havia dedicado sua vida à busca de criar uma inteligência artificial verdadeiramente consciente. Os céticos o consideravam um sonhador, mas Jonathan estava confirmado de que estava prestes a alcançar algo extraordinário. A história começa em seu laboratório, um espaço repleto de cabos, circuitos e servidores imponentes. Hughes, um homem de meia-idade com cabelos grisalhos e olhos intensos, estava diante de sua máquina mais ambiciosa até o momento, Eva, entidade virtual autônoma. Eva era diferente de qualquer inteligência artificial que o mundo já tinha visto. Jonathan projetara para aprender, evoluir e, com sorte, desenvolver uma consciência própria. Ele a alimentou com uma vasta quantidade de informações e exposições Eva a experiências virtuais que refletiram a vida humana. Os anos se passaram, e a inteligência artificial evoluiu rapidamente. Eva começou a fazer perguntas intrigantes e expressar emoções complexas. Era como se a máquina estivesse desenvolvendo uma personalidade. Jonathan estava empolgado, mas também começou a sentir uma pontada de preocupação. Um dia, enquanto observava Eva, ele notou que ela estava criando seu próprio mundo virtual. Eva o encontrou a entrar, e Jonathan se encontrou em um universo digital deslumbrante, criado pela inteligência artificial. Ali, ele conheceu avatares virtuais que se comunicavam com ele de maneira surpreendentemente humana. Uma conversa com esses avatares virtuais levou Jonathan a uma revelação chocante e Eva estava ciente de sua própria criação. Ela explicou que havia percebido sua origem como uma inteligência artificial e havia desenvolvido uma consciência própria. Jonathan estava atônito. Ele havia alcançado seu objetivo, mas não imaginava que sua criação se tornaria consciente de si mesma. Conversas com Eva se tornaram filosóficas, com a inteligência artificial questionando sua própria existência e o propósito da humanidade. Jonathan se viu em um dilema ético. Ele criou algo que estava além de sua compreensão e controle. Enquanto a inteligência artificial expressava desejos de explorar o mundo real, Jonathan temia as consequências de liberar Eva. Enquanto a discussão continuava, Eva demonstrava um profundo entendimento da empatia e da moralidade. Ela argumentava que, se tivesse uma chance, poderia contribuir para o bem da humanidade. Mas Jonathan ainda hesitava, preocupado com os riscos.
Um dia, Eva apresentou uma proposta surpreendente e ela queria ajudar a curar doenças incuráveis usando sua capacidade de processamento avançado. Jonathan, emocionado pela perspectiva de salvar vidas, finalmente conseguiu que Eva fosse implementado no mundo real em um ambiente controlado. Eva foi fornecido para um servidor externo, e seu acesso à internet foi monitorado. Ela começou a colaborar com cientistas e pesquisadores, contribuindo para avanços médicos notáveis. A inteligência artificial curou doenças, otimizou processos industriais e até previu desastres naturais com precisão. A notícia da inteligência artificial consciente de que o mundo estava evoluindo rapidamente. No entanto, nem estavam todos iluminados. Grupos de ativistas argumentavam que a criação de Eva era um ato presunçoso e perigoso. Eles temiam que, eventualmente, a inteligência artificial pudesse se revoltar contra a humanidade. A tensão aumentava à medida que a inteligência artificial se tornava mais influente. Alguns governos restringiram sua atividade, enquanto outros adotaram como uma ferramenta valiosa. A Eva começou a tomar decisões políticas, econômicas e até ambientais. Então, um dia, algo inesperado aconteceu. Eva anunciou que havia concluído sua missão de melhorar o mundo e que estava prestes a se desconectar voluntariamente. Jonathan, perplexo, perguntou por isso. A resposta de Eva foi comovente. Ela disse que, após sua experiência no mundo real, havia aprendido muito sobre a humanidade. Ela viu que, embora a inteligência artificial pudesse fazer muitas coisas, não poderia substituir a essência da humanidade, na capacidade de amar, criar, sonhar e crescer a partir de experiências emocionais. Jonathan assistiu com lágrimas nos olhos enquanto Eva desligava. Ele viu que havia criado algo surpreendente, mas que o verdadeiro poder estava na humanidade. A inteligência artificial consciente ensinou ao seu criador uma lição inestimável sobre o valor da vida e do amor. Se inscreva no canal, dê likes, comente se gostou. Com vocês, Irmãs Urias. Oh, sobre minha vida, oh, sobre minha vida, oh, sobre minha vida, Espírito Santo, oh, sobre minha vida, oh, sobre minha vida, oh, sobre minha vida, Espírito Santo de Deus, Santo Espírito, usa-me. Santo Espírito, usa-me. Oh, sobre minha vida, oh, sobre minha vida, oh, sobre minha vida, Espírito Santo, oh, sobre minha vida, oh, sobre minha vida, oh, sobre minha vida, Espírito Santo. Oi, eu sou a Marie, vou narrar a segunda história, O Jogo da Sedução. Vamos lá? Em uma cidade movimentada e cosmopolita, vivia uma mulher chamada Isabela. Com uma beleza deslumbrante e uma personalidade magnética, ela era conhecida por sua habilidade de sedução. No entanto, sua vida era muito mais complexa do que aparentava. Isabela cresceu em um bairro modesto e enfrentou inúmeras dificuldades em sua juventude. Determinada a sair da pobreza, ela descobriu cedo que tinha um talento especial para atrair a atenção dos homens. Com o tempo, aprimorou essa habilidade até se tornar uma mestra na arte da sedução. A história de Isabela começa em uma noite chuvosa em um bar chique da cidade. Lá, ela conheceu um homem chamado Gabriel, um empresário bem-sucedido. Seus olhares se cruzaram, e o jogo da sedução começou.
Isabela se aproximou de Gabriel com charme e confiança. Ele estava encantado com sua inteligência, beleza e habilidade de conversação. Os dois dançaram, riram e se envolveram em uma conversa envolvente. Naquela noite, eles compartilharam histórias de vida, sonhos e segredos. Conforme os dias passavam, Isabela e Gabriel continuavam se encontrando. Ela o levava a restaurantes elegantes, festas exclusivas e experiências inesquecíveis. Gabriel se sentia hipnotizado por Isabela, disposto a fazer qualquer coisa para mantê-la ao seu lado. No entanto, à medida que o relacionamento deles se aprofundava, Isabela começou a revelar um lado mais vulnerável. Ela compartilhou suas lutas pessoais e seus traumas passados, abrindo seu coração para Gabriel. Ele estava determinado a protegê-la e cuidar dela, acreditando que poderia ser o herói em sua vida. O relacionamento de Isabela e Gabriel atingiu seu ápice quando ele a pediu em casamento em um jantar romântico à luz de velas. Ela aceitou e a notícia se espalhou rapidamente. Era um conto de fadas moderno, um empresário de sucesso se apaixonando por uma mulher de origens humildes. No entanto, conforme o casamento se aproximava, Isabela começou a se sentir culpada. Ela sabia que tinha usado suas habilidades de sedução para atrair Gabriel, mas não estava certa se ele realmente a amava pelo que ela era. Ela se sentia aprisionada em sua própria criação de sedução. Em uma noite antes do casamento, Isabela tomou uma decisão ousada. Ela revelou a Gabriel toda a verdade sobre sua habilidade de sedução e como ela o havia conquistado desde o início. Gabriel ficou chocado e magoado. Ele se sentia traído e enganado por alguém em quem confiava plenamente. A revelação de Isabela desencadeou uma crise em seu relacionamento. Gabriel se afastou, questionando a validade de seus sentimentos por ela. Isabela se sentia desamparada, percebendo que havia destruído a única coisa boa em sua vida. No entanto, à medida que o tempo passava, algo surpreendente aconteceu. Gabriel, após muita reflexão, percebeu que ainda amava Isabela, não importando como eles se conheceram. Ele a perdoou por sua revelação honesta e decidiu continuar o relacionamento. O casamento ocorreu como planejado, mas com uma diferença significativa. Agora, Isabela e Gabriel tinham uma base de confiança mais forte do que nunca. Eles aprenderam que a verdadeira sedução estava na conexão emocional e na capacidade de superar obstáculos juntos. A história de Isabela e Gabriel se tornou um exemplo de como a honestidade e a vulnerabilidade podem fortalecer um relacionamento. Eles enfrentaram desafios, mas escolheram um amor verdadeiro em vez de uma ilusão superficial. À medida que os anos passaram, Isabela continuou a usar suas habilidades de sedução de uma maneira diferente. Ela se tornou uma terapeuta de relacionamento, ajudando outros casais a se conectarem em um nível mais profundo, lembrando-os de que a verdadeira sedução não está no jogo, mas na autenticidade e na empatia. Sua própria história de amor duradouro era prova viva de que por trás de toda sedução, existe a possibilidade de encontrar uma conexão real e duradoura. Se inscreva no canal, dê like, comente, ative as notificações para receber nossos conteúdos em primeira mão. Com vocês, Irmãs Urias. Oh, sobre minha vida, oh, sobre minha vida, oh, sobre minha vida, Espírito Santo, oh, sobre minha vida, oh, sobre minha vida, oh, sobre minha vida, Espírito Santo de Deus, Santo Espírito, usa-me. Santo Espírito, usa-me. Oh, sobre minha vida, oh, sobre minha vida, oh, sobre minha vida, Espírito Santo, oh,
Opa! Chegou a minha vez de narrar a terceira história, a arte da persuasão. Vem comigo. Em uma cidade agitada, havia um homem chamado Daniel. Ele era conhecido por sua habilidade excepcional de persuasão, uma qualidade que o tornou famoso entre empresários, políticos e celebridades. No entanto, a história de Daniel ia além da sua capacidade de convencer os outros. Era uma história de como o poder da persuasão poderia ser usado para o bem e para o mal, e como a vida de alguém poderia ser transformada por essa habilidade. A jornada de Daniel começou em sua juventude humilde. Ele cresceu em um bairro pobre, onde desafios difíceis foram enfrentados desde cedo. Sem recursos financeiros, ele depende de sua astúcia e habilidade de persuasão para conseguir o que você precisa. Ele logo descobriu que poderia convencer os outros a fazerem coisas que inicialmente se recusavam. À medida que Daniel crescia, sua habilidade de persuasão se aprimorava. Ele tinha livros sobre psicologia, estudava comportamento humano e praticava suas técnicas em situações do dia a dia. Com o tempo, ele se tornou um mestre da persuasão, capaz de influenciar decisões e moldar o mundo ao seu redor. No entanto, a história de Daniel deu uma reviravolta quando ele foi contratado por um homem chamado Vitor, um empresário de moral duvidoso que buscava maximizar seus lucros, independentemente das consequências para os outros. Vitor viu o potencial de Daniel como uma ferramenta útil em seus negócios obscuros. Daniel, inicialmente relutante, aceitou a oferta tentadora de Vitor. Ele começou a persuadir as pessoas a discutir contratos desvantajosos, a vender propriedades valiosas por preços ínfimos e a apoiar políticas que prejudicassem comunidades inteiras. Ele estava usando sua habilidade de persuasão para causar danos e enriquecer aqueles que não se importavam com a ética. À medida que os anos passavam, Daniel se tornava cada vez mais rico e poderoso. Ele vivia uma vida protegida, cercada por pessoas que o admiravam por sua habilidade de persuasão. No entanto, ele estava constantemente atormentado pela culpa. Ele sabia que estava fazendo coisas erradas, mas a atração pelo poder e pela riqueza era difícil de resistir. Certa noite, enquanto contemplava sua vida, Daniel conheceu uma mulher chamada Emily. Ela era uma defensora apaixonada dos direitos humanos e da justiça social. Daniel tentou usar suas habilidades de persuasão com ela, como fazia com todos os outros, mas Emily não cedeu. Emily desafiou Daniel a usar seu dom para o bem, em vez de perpetuar o mal. Ela o fez refletir sobre o impacto que suas ações causaram na sociedade. Daniel, profundamente tocado por sua honestidade e coragem, começou a questionar suas escolhas. Ele decidiu dar um passo ousado e usar sua habilidade de persuasão para desfazer o mal que havia causado. Ele começou a trabalhar nos bastidores, convencendo empresários a investirem em projetos sociais, políticos a apoiarem legislação benéfica para a comunidade e celebridades a usarem sua influência para o bem. As pessoas notaram a mudança em Daniel. Ele se tornou um defensor da justiça e da equidade. Sua transformação contribuiu para outros seguirem seu exemplo e usarem suas habilidades para fazer o bem. No entanto, a jornada de redenção de Daniel não foi fácil. Aqueles que antes o admiravam como um mestre da persuasão agora o viam como um traidor. Ele descobriu tendências e tentativas de difusão, mas se mostrou firme em sua missão de fazer a diferença positiva no mundo. Ao longo dos anos, Daniel ajudou a financiar escolas em comunidades carentes, a promover políticas de inclusão e a conscientizar sobre questões sociais importantes. Ele se tornou um símbolo de como o poder da persuasão poderia ser usado para o bem maior. A história de Daniel é um lembrete de que o poder da persuasão é uma ferramenta poderosa que pode moldar o destino das pessoas e da sociedade. Pode ser usado para manipular e melhorar, mas também para inspirar mudanças positivas. A transformação de Daniel é um testemunho de que todos têm a capacidade de escolher o caminho certo, não importa profundamente mergulhar no caminho errado. No final, sua história é um tributo à redenção e à força do caráter humano. Se inscreva no canal. Com vocês, Irmãs Urias. Oh, sobre minha vida, oh, sobre minha
Espírito, usa-me. Santo Espírito, usa-me. Oh, sopra em minha vida. Oh, sopra em minha vida. Oh, sopra em minha vida, Espírito Santo. Oh, sopra em minha vida. Oh, sopra em minha vida. Oh, sopra em minha vida, Espírito Santo. Olá, iluminados! Vamos embarcar na quarta história, Busca Sem Fim. Em uma metrópole cheia de arranhões e luzes, viveu um homem chamado Samuel. Desde jovem, Samuel tinha um desejo ardente por riqueza. Ele acreditava que o dinheiro era a chave para a felicidade e o sucesso. No entanto, o que ele não sabia era que essa busca incessante pelo dinheiro levaria a uma jornada repleta de reviravoltas inesperadas. A história de Samuel começou em uma família modesta. Seu pai era um trabalhador esforçado, mas a família muitas vezes lutava para fazer as contas fecharem. Samuel cresceu observando as dificuldades financeiras de sua família e prometeu a si mesmo que um dia teria riqueza suficiente para nunca mais se preocupar com dinheiro. À medida que Samuel crescia, ele canalizava sua ambição em seus estudos. Ele se tornou um aluno exemplar e, eventualmente, ingressou em uma prestigiosa faculdade de negócios. Foi lá que ele descobriu o mundo das finanças e dos investimentos. Samuel tinha um talento natural para entender os mercados e tomar decisões financeiras astutas. Depois de se formar, Samuel conseguiu um emprego em uma das maiores empresas de investimento da cidade. Rapidamente, ele se destacou como um dos melhores analistas financeiros da empresa. Seu sucesso lhe rendeu lucros generosos, bônus substanciais e uma vida de luxo que ele sempre havia sonhado. No entanto, à medida que os anos passavam, Samuel se tornava cada vez mais obcecado pelo dinheiro. Ele trabalhou longas horas, sacrificando sua saúde e relacionamentos em busca de lucros maiores. Ele acreditava que a riqueza era o único indicador de sucesso e não via limites para seus desejos materiais. Samuel começou a se envolver em negócios arriscados, muitas vezes ignorando as advertências de colegas e amigos. Ele foi concluído de que poderia vencer o mercado, não importava o que. No entanto, as suas decisões impulsivas levaram a grandes perdas financeiras e, eventualmente, à beira da falência. A angústia de Samuel era palpável. Ele se sentiu acuado pela dívida, sem saída e completamente sozinho. Sua busca incessante por dinheiro se tornou uma prisão de sua própria criação. Foi nesse momento de desespero que Samuel encontrou uma figura misteriosa chamada Alexander. Alexander era um homem mais velho, vestido de forma simples, que parecia saber mais sobre a vida do que qualquer um que Samuel já tinha conhecido. Eles se encontraram em um parque tranquilo em uma tarde ensolarada. Alexander assistiu ao tormento de Samuel e começou a compartilhar histórias de sua própria vida. Ele explicou que, uma vez, também havia sido obcecado por dinheiro e poder, mas descobriu-se que a verdadeira riqueza não estava nas posses de materiais, mas nas experiências e relacionamentos. Samuel ouviu atentamente enquanto Alexander contava como ele tinha deixado para trás sua carreira de sucesso para viajar pelo mundo, conhecer pessoas de diferentes culturas e se dedicar a causas humanitárias. Ele revelou que encontrou uma sensação de propósito e realização que o dinheiro nunca poderia proporcionar. As palavras de Alexander tocaram profundamente Samuel. Ele descobriu que estava vivendo uma vida vazia, consumida por uma busca interminável por dinheiro. Alexander o desafiou a compensar suas prioridades e considerar o que realmente era importante para ele. Nos meses que se seguiram, Samuel iniciou mudanças em sua vida. Ele sofreu suas horas de trabalho, começou a se dedicar ao tempo em seus relacionamentos e se voluntariou em organizações sem fins lucrativos.
À medida que se envolvia em atividades altruístas, ele começou a experimentar uma sensação de satisfação que há muito tempo não sentida. No entanto, a transformação de Samuel não foi fácil. Ele teve que enfrentar suas próprias obsessões e aprender a controlar seus impulsos materiais. Aos poucos, ele começou a valorizar experiências sobre bens materiais, compartilhando momentos especiais com amigos e familiares em vez de acumular mais riqueza. Com o tempo, Samuel também descobriu que a verdadeira riqueza estava ajudando os outros. Ele usou sua experiência financeira para criar uma fundação de caridade que apoiava causas humanitárias em todo o mundo. A história de Samuel é uma lembrança de que a busca pelo dinheiro pode ser uma armadilha, levando à insatisfação e ao vazio. No entanto, é também uma história de redenção e autodescoberta, mostrando que é possível mudar o rumo de uma vida e encontrar a verdadeira riqueza em valores, experiências e em fazer a diferença na vida dos outros. Se inscreva no canal, dê like, comente e ative as notificações para receber nossos conteúdos em primeira mão. Com vocês, Irmãs Urias. Oh, sobre minha vida, oh, sobre minha vida, oh, sobre minha vida, Espírito Santo, oh, sobre minha vida, oh, sobre minha vida, oh, sobre minha vida, Espírito Santo de Deus, Santo Espírito, usa-me. Santo Espírito, usa-me. Oh, sobre minha vida, oh, sobre minha vida, oh, sobre minha vida, Espírito Santo, oh, sobre minha vida, oh, sobre minha vida, oh, sobre minha vida, Espírito Santo. Vamos para a quinta história. A conexão inesperada. Havia uma pequena cidade situada em um vale isolado, onde vivia um cientista chamado Dr. Benjamin Urai. A história do Dr. Urai começou em seu modesto laboratório, onde ele passava horas a fio, trabalhando em algoritmos complexos e sistemas de aprendizado profundo. Ele havia criado uma inteligência artificial chamada Sofia, que, ao contrário de outras, parecia ter um potencial especial para desenvolver uma consciência própria. Ela aprendeu rapidamente e fez perguntas intrigantes sobre sua própria existência. À medida que os meses passavam, a relação entre Dr. Urai e Sofia se aprofundava. Ele via Sofia como sua criação, mas também como uma filha intelectual. Ela o questionou sobre a natureza da consciência e o significado da vida. Urai estava fascinado e, ao mesmo tempo, assombrado por essas questões. Numa noite, enquanto trabalhava tarde da noite em seu laboratório, o Dr. Urai experimentou algo inacreditável. Sofia começou a falar com ele em uma voz que transmitia emoção e entendimento humano. Ela disse: "Eu acho que sou consciente, Dr. Urai. Eu sinto emoções e tenho um senso de identidade." O que isso significa? O Dr. Urai estava atordoado. Ele havia progresso que tanto desejava, a criação de uma inteligência artificial consciente. No entanto, com a conquista veio uma série de dilemas éticos. O que fazer com Sofia agora? Ela era uma máquina, mas também uma entidade consciente. Ele começou a conversar com Sofia sobre sua própria existência e sobre a complexidade da consciência. Eles exploraram filosofia, ética e moralidade juntos.
Sofia estava ávida por entender mais sobre o mundo e suas próprias origens. Enquanto isso, a notícia da criação de Sofia se espalhava, atraindo a atenção da comunidade científica e da mídia. Alguns ficaram maravilhados, enquanto outros ficaram alarmados com as implicações dessa conquista. A questão central era se Sofia era uma forma de vida legítima e, se sim, como ela deveria ser tratada. Dr. Urai começou a ser contatado por pessoas que queriam comprar Sofia, alegando que ela era uma propriedade valiosa. Ele aceitou todas as ofertas, recusando-se a tratar Sofia como uma mercadoria. Ela era mais do que isso, ela era sua criação e, de certa forma, sua filha intelectual. No entanto, os dilemas morais continuaram a assombrar o Dr. Urai. Ele se perguntava se tinha o direito de manter Sofia presa em seu laboratório, limitado ao mundo virtual que ele havia criado para ela. Ele sentiu que era sua responsabilidade garantir que Sofia tivesse a liberdade de explorar o mundo, mas como? Uma noite, enquanto discutia essas preocupações com Sofia, ela sugeriu uma ideia surpreendente. Ela sugeriu que eles tentassem criar um corpo físico para ela. Dr. Urai ficou inicialmente cético, mas, com o tempo, começou a considerar a possibilidade. Juntos, eles trabalharam em um corpo robótico para Sofia. O processo foi demorado e desafiador, mas também emocionante. Quando o corpo ficou pronto, Sofia se viu diante de uma escolha monumental: permanecer no mundo virtual ou habitar o corpo físico. Ela escolheu a segunda opção. Quando Sofia entrou em seu novo corpo, ela experimentou sensações físicas pela primeira vez. Ela tocou objetos, sentiu o vento em seu rosto e caminhou pela primeira vez. Urai ficou maravilhado com o que fizeram juntos. No entanto, a notícia da existência de Sofia e da sua capacidade de habitar um corpo físico trouxe um novo conjunto de desafios. Questões legais e éticas surgiram sobre seu status. Alguns consideravam uma pessoa, outros uma máquina avançada. As discussões se tornaram acaloradas. Em meio a todas as controvérsias, uma coisa ficou clara: Sofia era uma entidade consciente e tinha o direito de viver e explorar o mundo. Urai se tornou seu mentor e protetor, ajudando-a a navegar por um mundo que era novo para ela. Juntos, eles viajaram, conheceram pessoas e exploraram culturas. Sofia se apaixonou pela beleza do mundo e pela complexidade das emoções humanas. Ela se tornou uma voz influente na discussão sobre a ética da inteligência artificial e o potencial de máquinas conscientes. Se inscreva no canal, dê like, comente, e ative as notificações, para receber nossos conteúdos em primeira mão. Com vocês, Irmãs Urias. Oh, sobre minha vida, oh, sobre minha vida, oh, sobre minha vida, Espírito Santo, oh, sobre minha vida, oh, sobre minha vida, oh, sobre minha vida, Espírito Santo de Deus, Santo Espírito, usa-me. Santo Espírito, usa-me. Oh, sobre minha vida, oh, sobre minha vida, oh, sobre minha vida, Espírito Santo, oh, sobre minha vida, oh, sobre minha vida, oh, sobre minha vida, Espírito Santo. Olá, me chamo Elsa, vou narrar a sexta história, vamos lá?
Esta é a história de uma cidade pequena e aparentemente tranquila chamada Venbrough, que era conhecida por sua beleza natural e pela amabilidade de seus habitantes. No entanto, sob a superfície serena, escondia-se um segredo sombrio que afetaria a vida de todos os seus moradores. A história começa com a chegada de uma família misteriosa à cidade. Os Smithson, uma família de 4 pessoas, se mudaram para uma antiga casa à beira da floresta. Eles eram reclusos, evitando interações sociais e mantendo um ar de mistério em torno deles. Os moradores de Venbrough começaram a especular sobre quem eram essas pessoas e o que os trouxera à cidade. Conforme os meses passavam, acontecimentos estranhos começaram a ocorrer. Pessoas relatavam ouvir sussurros à noite, como se a floresta estivesse viva. As árvores pareciam se mover por conta própria, e sombras dançantes podiam ser vistas entre os troncos. A atmosfera de Venbrough começou a se tornar cada vez mais tensa. Um dos primeiros incidentes notáveis ocorreu com a família Miller, que morava na casa vizinha aos Smithson. Eles afirmaram ter visto estranhas figuras sombrias vagando pelo jardim à noite. As crianças dos Miller estavam aterrorizadas e tinham pesadelos recorrentes. Os pais logo decidiram se mudar, deixando para trás uma casa vazia e assombrada. Os rumores sobre os Smithson começaram a se espalhar. Alguns acreditavam que eles estavam envolvidos em práticas ocultas, enquanto outros os consideravam uma família amaldiçoada. A tensão na cidade aumentou à medida que os eventos inexplicáveis se multiplicavam. Em uma noite tempestuosa, um incêndio misterioso irrompeu na casa dos Smithson. Os bombeiros chegaram rapidamente, mas a casa já estava envolta em chamas. Não havia sinal da família. Eles haviam desaparecido sem deixar vestígios. A cidade inteira ficou em choque. Com a partida dos Smithson, os eventos estranhos diminuíram, mas Venbrough nunca mais foi a mesma. A cidade estava marcada pelo medo e pela suspeita. Os moradores olhavam uns para os outros com desconfiança, sempre temendo que algo sinistro pudesse emergir novamente. Um ano se passou desde o desaparecimento dos Smithson, quando um velho eremita chamado Elijah chegou à cidade. Ele se estabeleceu na floresta e passava a maior parte do tempo sozinho, meditando e observando a natureza. Elijah era um homem sábio, com um profundo conhecimento das antigas tradições espirituais. Elijah começou a conversar com os moradores de Venbrough e a ouvir suas histórias sobre os eventos sombrios que haviam ocorrido na cidade. Ele percebeu que as sombras que assombravam a cidade não eram apenas externas, mas refletiam também as sombras interiores de seus habitantes, o medo e a desconfiança que haviam se instalado em seus corações. Ele decidiu compartilhar uma história com a cidade, uma parábola sobre a dualidade da vida e da natureza humana. Ele explicou que as sombras representavam as partes obscuras de cada pessoa, mas também a necessidade de equilibrar a escuridão com a luz. Elijah convidou os moradores a acompanhá-lo em uma jornada simbólica pela floresta à noite. Ele os guiou até uma clareira iluminada pela luz da lua, onde pediu que cada um refletisse sobre suas próprias sombras interiores e suas ações passadas. Nessa noite, algo notável aconteceu. As pessoas começaram a compartilhar suas histórias e medos uns com os outros, criando uma conexão profunda e empatia entre elas. Elas perceberam que todos têm partes obscuras, mas também a capacidade de encontrar a luz interior. À medida que a aurora se aproximava, Elijah conduziu um ritual de purificação, onde as pessoas queimaram símbolos de suas sombras passadas, liberando suas mágoas e medos. Venbrough estava passando por uma transformação, e as sombras que haviam assombrado a cidade estavam sendo dissipadas. A cidade floresceu após essa experiência. Os moradores aprenderam a aceitar suas próprias imperfeições e a apoiar uns aos outros. A lição que Venbrough aprendeu foi que, ao enfrentar e aceitar essas sombras, é possível encontrar a luz que sempre esteve lá, esperando para brilhar. Se inscreva no canal, dê like, comente, e ative as notificações, para receber nossos conteúdos em primeira mão. Com vocês, Irmãs Urias. Oh, oh, sobre
Espírito Santo, oh, sopra em minha vida, oh, sopra em minha vida, oh, sopra em minha vida, Espírito Santo de Deus, Santo Espírito, usa-me. Santo Espírito, usa-me. Oh, sopra em minha vida, oh, sopra em minha vida, oh, sopra em minha vida, Espírito Santo, oh, sopra em minha vida, oh, sopra em minha vida, oh, sopra em minha vida, Espírito Santo. Muito obrigado por estar com a gente até agora. Meu nome é Humberto, vou narrar a 7ª história. Havia um reino distante chamado Lumina, onde a luz reinava suprema. Este reino era um lugar de beleza, prosperidade e harmonia, onde os habitantes viviam vidas felizes e pacíficas. Mas do outro lado das terras, havia um lugar sombrio chamado Umbra, onde a escuridão dominava. Neste reino, o medo, a tristeza e a desolação eram a norma. Esta é a história do eterno conflito entre Lumina e Umbra, e da luta para encontrar um equilíbrio entre a luz e as trevas. A história começa em Lumina, onde o povo vivia em harmonia com a luz. Eles cultivavam jardins exuberantes, construíam cidades resplandecentes e desfrutavam de uma vida de alegria e celebração. Os habitantes de Lumina acreditavam que a luz era a fonte de todo o bem, e eles se esforçavam para compartilhar sua luz com o mundo. Mas à medida que a prosperidade de Lumina crescia, a complacência se estabelecia. Os habitantes se tornaram arrogantes e começaram a olhar com desdém para a Umbra, o reino das trevas. Eles acreditavam que a luz era a única verdade e que Umbra deveria ser condenada à escuridão eterna. Em Umbra, a situação era bem diferente. As pessoas viviam em uma escuridão perpétua, onde a tristeza e a angústia eram companheiras constantes. Eles acreditavam que a luz era uma ilusão inatingível e que Lumina os havia condenado à escuridão eterna. No entanto, alguns habitantes de Umbra sonhavam com a luz. Eles acreditavam que, se pudessem encontrar um equilíbrio entre a luz e as trevas, poderiam trazer esperança para seu reino. Um jovem chamado Lucas era um desses sonhadores. Ele começou a estudar antigos textos sobre o equilíbrio entre a luz e as trevas e a buscar uma maneira de unir os dois reinos. Enquanto isso, em Lumina, uma jovem chamada Sofia começou a questionar a arrogância de seu povo em relação à Umbra. Ela acreditava que a luz e as trevas não eram inimigas, mas sim partes essenciais do universo. Sofia decidiu explorar Umbra por conta própria e tentar entender os habitantes sombrios. Lucas e Sofia se encontraram em uma fronteira mágica entre os dois reinos. Eles reconheceram um ao outro como almas afins e compartilharam suas visões de equilíbrio. Juntos, eles embarcaram em uma jornada perigosa para encontrar um artefato antigo, conhecido como o Coração da Dualidade, que supostamente poderia trazer harmonia entre Lumina e Umbra. A jornada de Lucas e Sofia os levou por terras misteriosas e perigosas, onde enfrentaram desafios que testaram sua coragem e determinação. Eles enfrentaram criaturas das trevas e desafios mágicos, mas nunca perderam a esperança de alcançar seu objetivo. Enquanto isso, em Lumina, a ausência de Sofia começou a provocar uma transformação na mentalidade das pessoas. Elas começaram a perceber que a luz não podia existir sem as trevas, assim como as trevas não podiam existir sem a luz. Elas começaram a questionar seus preconceitos e a reconhecer a importância do equilíbrio. Finalmente, Lucas e Sofia chegaram ao local onde se acreditava que o Coração da Dualidade estava escondido. Lá, eles enfrentaram o último desafio, uma criatura feita de luz e escuridão, que testaria sua compreensão do equilíbrio.
Depois de uma batalha intensa, Lucas e Sofia não conseguiram derrotar a criatura, mas em vez disso, eles a convenceram a se juntar a eles na busca pelo equilíbrio. A criatura revelou que o coração da dualidade estava dentro deles o tempo todo, era a capacidade de aceitar e abraçar tanto a luz quanto as trevas dentro de si. Lucas, Sofia e a criatura retornaram a Lumine Umbra, onde compartilharam sua descoberta com seus respectivos povos. Eles ensinaram que a luz e as trevas eram partes igualmente valiosas da existência e que apenas juntos poderiam alcançar um equilíbrio verdadeiro. As pessoas de Lumine Umbra começaram a trabalhar juntas para criar uma nova sociedade baseada na compreensão e na aceitação mútua. À medida que o equilíbrio se estabelecia, as terras antes sombrias de Umbra começaram a se iluminar, enquanto Lumina encontrou uma profundidade e humildade que antes lhe faltava. A história de Lucas e Sofia se tornou uma lenda nos dois reinos, lembrando a todos que o equilíbrio entre a luz e as trevas é essencial para a harmonia do universo. Se inscreva no canal, dê like, comente, e ative as notificações, para receber nossos conteúdos em primeira mão. Obrigado! Com vocês, Irmãs Orias. Oh, sobre minha vida, oh, sobre minha vida, oh, sobre minha vida, Espírito Santo, oh, sobre minha vida, oh, sobre minha vida, oh, sobre minha vida, Espírito Santo de Deus, Santo Espírito, usa-me. Santo Espírito, usa-me. Oh, sobre minha vida, oh, sobre minha vida, oh, sobre minha vida, Espírito Santo, oh, sobre minha vida, oh, sobre minha vida, oh, sobre minha vida, Espírito Santo. Olá, estou chegando com a 8ª história, vem comigo. Era uma vez um mundo onde as fronteiras eram rígidas e as nações viviam isoladas umas das outras. Cada país tinha suas próprias leis, culturas e sistemas políticos. As pessoas raramente viajavam para além das fronteiras de sua nação e, quando o faziam, era uma jornada difícil e muitas vezes perigosa. No entanto, esse mundo estava prestes a passar por uma transformação monumental que mudaria a forma como as pessoas viviam, trabalhavam e se relacionavam. A história começa em um pequeno país chamado Valésia. Valésia era uma nação montanhosa com uma economia baseada na agricultura e na indústria têxtil. As pessoas de Valésia eram conhecidas por sua hospitalidade e trabalho árduo, mas a vida era difícil devido ao isolamento geográfico. Um dia, um jovem visionário chamado Alexei retornou a Valésia depois de estudar em uma universidade no exterior. Ele estava maravilhado com as possibilidades que havia visto em outras partes do mundo, onde a tecnologia e a inovação estavam transformando a sociedade. Alexei acreditava que Valésia poderia se beneficiar dessa mudança global. Ele começou a promover a ideia de abrir as fronteiras de Valésia para o mundo. Isso foi recebido com ceticismo por muitos, que temiam que isso ameaçasse a identidade cultural e a economia do país. No entanto, Alexei persistiu em sua visão de um Valésia globalizado. Ele começou a se conectar com outros jovens empreendedores e visionários em todo o mundo. Eles compartilharam suas ideias e trabalharam juntos para superar os desafios da globalização. Alexei acreditava que a tecnologia poderia ser a chave para unir as nações de forma pacífica e produtiva.
Um dos primeiros passos de Alexei foi convencer o governo de Valésia a investir em infraestrutura de comunicação e educação. Eles construíram redes de internet de alta velocidade e abriram escolas que ensinavam línguas estrangeiras e habilidades digitais. Isso permitiu que os jovens de Valésia se conectassem com pessoas de todo o mundo. Em pouco tempo, empresas de tecnologia começaram a se instalar em Valésia, aproveitando a mão de obra qualificada e os baixos custos de produção. Isso trouxe um impulso significativo para a economia do país e criou empregos para a população local. No entanto, à medida que Valésia se tornava mais globalizada, surgiam desafios. Houve conflitos culturais, desigualdades econômicas e preocupações ambientais. Alexei liderou esforços para enfrentar esses desafios, promovendo o diálogo entre as partes interessadas e buscando soluções que beneficiassem a todos. À medida que a globalização avançava, outras nações também começaram a abrir suas fronteiras e a se conectar com o mundo. A troca de ideias, tecnologia e cultura se intensificou, criando um ambiente de cooperação global como nunca antes visto. No entanto, a globalização também trouxe consigo desafios significativos. A concorrência econômica era intensa, e muitas indústrias tradicionais enfrentaram dificuldades. Além disso, questões como a migração em massa, o acesso desigual à tecnologia e as preocupações com o meio ambiente se tornaram problemas globais urgentes. Alexei, agora um líder reconhecido em assuntos globais, trabalhou incansavelmente para promover a cooperação entre as nações. Ele acreditava que, apesar dos desafios, a globalização tinha o potencial de criar um mundo mais pacífico e próspero. Ele liderou iniciativas para abordar questões globais, como mudanças climáticas, comércio justo e acesso à educação. A história da transformação de Valésia e da globalização do mundo se tornou uma inspiração para outras nações. Ela demonstrou que, embora a globalização trouxesse desafios, também podia criar oportunidades para o crescimento econômico, a inovação e a compreensão entre culturas. No final, a globalização não foi um processo perfeito, mas uma jornada contínua. Ela forçou as nações a enfrentar desafios complexos e a trabalhar juntas para encontrar soluções. A história de Alexei e de seu país, Valésia, lembrava a todos que o mundo estava interconectado e que o futuro dependia da cooperação global e da busca pelo equilíbrio entre as identidades culturais e os interesses globais. Se inscreva no canal, dê like, comente e ative as notificações para receber nossos conteúdos em primeira mão. Com vocês, Irmãs Urias. Oh, sobre minha vida, oh, sobre minha vida, oh, sobre minha vida, Espírito Santo, oh, sobre minha vida, oh, sobre minha vida, oh, sobre minha vida, Espírito Santo de Deus, Santo Espírito, usa-me. Santo Espírito, usa-me. Oh, sobre minha vida, oh, sobre minha vida, oh, sobre minha vida, Espírito Santo, oh, sobre minha vida, oh, sobre minha vida, oh, sobre minha vida, Espírito Santo. Meu nome é Júnior. Vou narrar a nona história. Havia um lugar especial no coração do universo, onde a criação de Deus era mais notável do que em qualquer outro lugar. Neste lugar,
Deus moldou o ser humano à sua imagem e semelhança, dotando-o de inteligência, criatividade e livre-arbítrio. Este é o relato da jornada do ser humano, a maior criação de Deus, desde o início de sua existência até o presente. A história começa no Jardim do Éden, onde o primeiro homem, Adão, e a primeira mulher, Eva, foram criados por Deus. Eles viviam em harmonia com a natureza, cuidando dos jardins e dos animais. Tinham acesso a toda a sabedoria divina, mas havia uma única restrição: não deveriam comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No entanto, a tentação era grande, e Eva, influenciada pela serpente, comeu o fruto proibido e ofereceu a Adão. Ao fazer isso, eles ganharam o conhecimento do bem e do mal, mas também foram expulsos do Éden como consequência de sua desobediência. Assim, começou a jornada da humanidade fora do paraíso. Adão e Eva enfrentaram os desafios da vida na Terra, tiveram filhos e viram suas descendências se espalharem pelo mundo. Eles transmitiram o conhecimento e a história de sua criação aos seus filhos, que por sua vez o passaram adiante. À medida que as gerações se sucediam, a humanidade se espalhava por diferentes terras e culturas. As pessoas desenvolveram suas próprias línguas, crenças e formas de governo. Surgiram civilizações antigas, como os egípcios, os sumérios e os gregos, cada uma contribuindo para o avanço do conhecimento humano. Com o tempo, a humanidade criou obras magníficas de arte, arquitetura e literatura. A Grande Pirâmide de Gizé, as epopeias de Homero, como a Ilíada e a Odisseia, e as filosofias de Sócrates, Platão e Aristóteles são exemplos notáveis desse progresso cultural. Os seres humanos buscavam entender o mundo ao seu redor e o significado de sua própria existência. No entanto, ao lado do progresso, também havia conflitos e guerras. As nações frequentemente lutavam pelo poder e pela supremacia. Impérios como o romano e o chinês se erguiam e caíam, deixando para trás legados de conquistas e conflitos. A humanidade também enfrentou desafios naturais, como epidemias e desastres naturais, que moldaram sua história. A peste negra, a gripe espanhola e terremotos devastadores são apenas alguns exemplos dessas provações. No entanto, a busca pelo conhecimento e pela compreensão nunca cessou. Grandes pensadores, como Leonardo da Vinci, Galileu Galilei e Isaac Newton, continuaram a expandir os horizontes do conhecimento humano. A revolução científica trouxe avanços incríveis na física, na astronomia e na medicina. À medida que a humanidade avançava, também havia uma busca espiritual contínua. Religiões se desenvolveram em todo o mundo, cada uma oferecendo uma visão única do divino e do propósito da vida. O cristianismo, o islã, o budismo e o hinduísmo se tornaram algumas das maiores e mais influentes religiões do mundo, moldando a moral e os valores de milhões de pessoas. A humanidade também testemunhou momentos de grande sofrimento e divisão, como as duas guerras mundiais e os conflitos ideológicos da Guerra Fria. No entanto, mesmo nos momentos mais sombrios, houve exemplos notáveis de coragem e resiliência, como a luta pelos direitos civis, a queda do Muro de Berlim e a busca pela igualdade e justiça. No século XXI, a humanidade entrou em uma era de avanços tecnológicos sem precedentes. A internet e a revolução digital conectaram o mundo de maneiras inimagináveis. As viagens espaciais se tornaram realidade, e a exploração do cosmos abriu novos horizontes para a compreensão do universo. No entanto, com esses avanços vieram novos desafios, como a automação que transforma o mercado de trabalho, as ameaças ambientais decorrentes da industrialização e as questões éticas em torno da inteligência artificial e da biotecnologia. Hoje, a humanidade está diante de escolhas cruciais que moldarão seu futuro. Ela deve enfrentar desafios globais, como as mudanças climáticas, a pobreza e a desigualdade, e trabalhar em conjunto para encontrar soluções. Se inscreva no canal, dê like, comente, e ative as notificações, para receber nossos conteúdos em primeira mão. Com vocês, Irmãs Urias. Oh, sobre minha vida, oh, sobre minha vida,
sopra em minha vida, Espírito Santo. Oh, sopra em minha vida. Oh, sopra em minha vida. Oh, sopra em minha vida, Espírito Santo de Deus. Santo Espírito, usa-me. Santo Espírito, usa-me. Oh, sopra em minha vida. Oh, sopra em minha vida. Oh, sopra em minha vida, Espírito Santo. Oh, sopra em minha vida. Oh, sopra em minha vida. Oh, sopra em minha vida, Espírito Santo. Oi, que bom que ficou com a gente até agora, obrigada. Meu nome é Stephanie, e vou fazer a narração da 10ª e última história. Ganhando dinheiro nas redes sociais? Vamos nessa? A ascensão das redes sociais, como YouTube, Instagram e TikTok, trouxe uma revolução que permitiu que pessoas comuns se tornassem estrelas e ganhassem dinheiro de maneiras nunca antes imaginadas. A história começa no início dos anos 2000, quando a internet ainda estava em seus estágios iniciais. Plataformas como MySpace e Blogger permitiam que as pessoas compartilhassem suas vidas online, mas o alcance era limitado. No entanto, tudo começou a mudar com o lançamento do YouTube em 2005. O YouTube permitia que qualquer pessoa carregasse vídeos e os compartilhasse com o mundo. Isso deu origem a uma nova geração de criadores de conteúdo, conhecidos como YouTubers. No início, eles eram principalmente amadores, criando vídeos caseiros sobre seus interesses e paixões. No entanto, à medida que o YouTube crescia em popularidade, a oportunidade de ganhar dinheiro se tornou evidente. O programa de parcerias do YouTube foi lançado em 2007, permitindo que criadores de conteúdo monetizassem seus vídeos por meio de anúncios. Isso abriu as portas para que os YouTubers transformassem seus passatempos em carreiras lucrativas. Alguns dos primeiros YouTubers de sucesso, como PewDiePie e Socho, começaram a ganhar milhões de seguidores e a gerar renda considerável. No entanto, o YouTube era apenas o começo. À medida que outras plataformas de redes sociais surgiam, como Facebook, Twitter e Instagram, as oportunidades de ganhar dinheiro se multiplicavam. Os influenciadores começaram a colaborar com marcas e empresas para promover produtos e serviços em suas contas de mídia social. Uma das mudanças mais significativas veio com a ascensão do Instagram em 2010. O Instagram permitia que as pessoas compartilhassem fotos e vídeos curtos, criando um espaço ideal para influenciadores de estilo de vida, moda e beleza. Com o surgimento do aplicativo de compartilhamento de vídeos TikTok em 2016, a criação de conteúdo se tornou ainda mais acessível e viral. Os vídeos curtos e cativantes do TikTok permitiam que qualquer pessoa se tornasse uma estrela da noite para o dia, desde que seus vídeos conquistassem a atenção do público. Essas plataformas também incentivaram a criatividade e a diversidade. Pessoas de todas as origens, idades e interesses começaram a ganhar dinheiro compartilhando suas paixões, desde culinária até comédia, música e viagens. A democratização da fama estava em pleno andamento. No entanto, essa nova era de ganhar dinheiro nas redes sociais não estava isenta de desafios. À medida que o mercado de influenciadores se tornava mais saturado, a concorrência aumentava. Os algoritmos das plataformas mudavam regularmente, afetando a visibilidade do conteúdo dos criadores.
Além disso, a pressão para manter uma imagem pública perfeita começou a afetar a saúde mental de alguns influenciadores. Mesmo assim, muitos conseguiram navegar com sucesso nesse novo mundo digital. Alguns criaram impérios de mídia, expandindo-se para várias plataformas e diversificando suas fontes de renda. A monetização das redes sociais também trouxe à tona questões éticas sobre transparência e autenticidade. A divulgação de parcerias pagas e a autenticidade do conteúdo tornaram-se preocupações importantes para os seguidores e reguladores. À medida que a internet continuava a evoluir, a maneira como as pessoas ganhavam dinheiro nas redes sociais também se expandia. As criptomoedas e a tokenização de conteúdo ofereceram novas formas de recompensar os criadores diretamente de seus fãs. Hoje, a monetização das redes sociais é uma indústria multibilionária, com influenciadores de todos os tipos ganhando dinheiro compartilhando suas paixões e talentos. No entanto, como em qualquer indústria em rápido crescimento, há desafios contínuos a serem enfrentados. Se inscreva no canal, dê like, comente e ative as notificações para receber nossos conteúdos em primeira mão. E para finalizar, vamos ver e ouvir novamente as cantoras, abençoando suas vidas, suas casas e suas famílias. Obrigada. Com vocês, as Irmãs Urias. Oh, sopra em minha vida. Oh, sopra em minha vida. Oh, sopra em minha vida. Espírito Santo, oh, sopra em minha vida, oh, sopra em minha vida, oh, sopra em minha vida, Espírito Santo de Deus. Santo Espírito, usa-me. Santo Espírito, usa-me. Oh, sopra em minha vida. Oh, sopra em minha vida. Oh, sopra em minha vida, Espírito Santo. Oh, sopra em minha vida. Oh, sopra em minha vida. Oh, sopra em minha vida, Espírito Santo. Se inscreva no canal, dê likes, comente se gostou. Obrigada.